Todos bem-vindos. Pedi para a nossa irmã fazer a leitura da noite. Boa noite. Boa noite. Mais um pouco. Quando estiveres à beira da explosão, na cobra, cala-te mais um pouco e o silêncio nos poupará enormes desgostos. Quando fores tentar examinar as consciências alheias, guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais um pouco, e a benevolência nos livrará de muitas complicações. Quanto o desânimo impuser paralisação das tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco, e a obra realizada ser-nos-á bênção de luz. Quando a revolta espicaçar-te o coração, usa a humildade e o entendimento mais um pouco, e não sofreremos o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ensinamento mais um pouco, e a solução será a clara resposta à nossa expectativa. Quando a ideia de repouso sugerir o adiantamento da obra que te cabe fazer, persiste com disciplina mais um pouco, e o dever bem cumprido ser-nos-á alegria perene. Quando o trabalho te parecer monótono e inexpressivo, guarda a felicidade aos compromissos assumidos mais um pouco, e o estímulo voltará ao nosso coração campo de ação. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando aos outros, agindo e servindo como puderes, porque o divino médico jamais nos concede as rogativas em vão. Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueças de usar um pouco mais de paciência, amor, renúncia e boa vontade em favor do teu próprio bem-estar. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. Francisco Cândido Xavier, Bom, para que a gente possa entrar em sintonia, possamos cerrar nossos olhos físicos, mas com o espírito aberto. Possamos agora estar em paz e visualizar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Pai de infinita misericórdia e de infinito amor. Que possamos agora a Ele agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nessa casa. Não somente nessa casa, mas estando aqui reencarnados na Terra, nesse grande planeta, nesse grande hospital, nessa grande escola. Possamos também agradecer ao Pai pelas falanges de espíritos benfeitores, esses benfeitores espirituais, a esses amigos da casa. Possamos agora pedir a Ele para que derrame suas bênçãos sobre nós, para que possamos hoje absorver todas as palavras da palestra da noite, para que possamos levar um pouquinho desse conhecimento para a nossa casa, para os nossos familiares, para todos aqueles que nos rodeiam. Que possamos abrir mais uma vez os trabalhos da noite com muita luz. Que assim seja. Bom, hoje a gente está recebendo na casa nosso irmão tarefeiro Monteiro, né? Boa noite. Possamos todos ser envolvidos pela equipe do Espírito da Verdade, que sempre nos estimula a amar e conhecer mais a doutrina. Vou falar hoje sobre obsessão. Nós conhecemos essa palavra, obsessão, nós a utilizamos no nosso dia a dia para determinadas situações em que buscamos ou erramos ou empreendemos determinados desafios, e aí utilizamos a palavra obsessão. Tem verdadeira obsessão por determinada coisa. Para nós, espíritos, e como bem diz
meditação que fala especificamente sobre a comunicação entre os encarnados e os desencarnados, importa para nós conhecer um pouco do que seja um processo obsessivo. Para tentar, talvez no final dessa nossa conversa, perceber o quanto nós somos, digamos assim, tocados pela intercessão, pela companhia de espíritos obsessores, sem que muitas vezes percebamos, mas também, em que muitas vezes percebemos, mas também não fazemos nada para mudar essa relação. Uma coisa importante para nós espíritas é que, após a morte, após o desencarne, a alma volta a ser espírito, e nós sabemos que a alma é espírito encarnado, volve ao mundo dos espíritos e vai ter uma vida na espiritualidade, que nós chamamos de erraticidade. Erraticidade quer dizer erro, mas esse mundo espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. O que são espíritos? Só apenas relembrar conceitos básicos. São os seres inteligentes da criação. Eu gosto muito da definição de que o espírito é o princípio inteligente individualizado. Ou seja, todas as experiências da inteligência com uma individualidade. Nós sabemos que passamos por todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, e num determinado momento nos individualizamos. O espírito é o princípio inteligente individualizado, o ser inteligente da criação. E muito importante a ideia também de partícipe da criação, não apenas uma criatura. Nós participamos da criação divina. São as almas dos homens despojadas do corpo físico. Então, no momento em que voltamos à pátria espiritual, somos então espíritos individualizados. Isso está no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Influências espirituais. Porque nós sofremos muito a influência dos espíritos. E se nós consultarmos o livro dos espíritos, nós vemos assim, a pergunta é, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta, muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Ou então, naquele momento em que nós temos aquela consciência de que falei bobagem. Não era eu que estava falando. Pensei uma coisa que não deveria ter pensado. Esse conflito que existe dentro de nós, dentro de um pensamento, de um ato errôneo, normalmente já é um processo de influenciação dos espíritos. A gente sabe, isso está no livro dos médiuns, que as obsessões elas começam de uma forma muito simples. Elas começam de uma forma tão simples que nós sabemos que estamos sendo obsediados. Nós sabemos, Nós fazemos alguma coisa errada e sabemos que tem um irmão nos impulsionando a essa coisa errada. Esse grau simples de obsessão, ele vai se aprofundando. Ele chega uma hora, e estava aqui conversando com o Léo até agora, que as pessoas não percebem mais que estão dominadas pelo espírito, que muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes não é o inimigo, mas é alguém que se aproveitou da nossa invigilância. Mas voltando ao texto, os espíritos veem tudo o que fazemos. O que o livro dos espíritos nos diz? Sim, eles podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Na maioria das vezes, agimos sob influência de entidades espirituais. Os espíritos se afinam com o nosso modo de pensar e ser. Isso disse a nossa grande escritora Sueli Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. Nós, sem sabermos, agimos sob orientação dos espíritos, bons e maus. No Evangelho segundo o Espiritismo, num determinado trecho, ele diz assim, num texto que eu acho sublime,
quantas vezes nós fizemos alguma coisa boa, tivemos alguma ideia boa, fizemos um ato bom e pensamos assim: meu Deus, como eu sou bom, como eu sou inteligente. E esquecemos, nos alerta a espiritualidade amiga de dizer: que boa inspiração tive. Que boa inspiração tive. Então, os espíritos se afinam com o nosso modo de ser. Conhecem, né, a famosa lei de ação e reação, e conhecem também a lei de sintonia. Se nós, eu agora no caminho, eu gosto muito, apesar de alguém discordar, eu gosto de rock. Eu gosto de ouvir. Pode dizer até que eu vim ouvir. Eu vim no Rolling Stones no carro. Né? Mas eu fui lá, escutei, sintonizei nessa música porque eu queria ouvir os Rolling Stones. Se eu quisesse ouvir Tião Carreiro e Pardinho, meu sogro gosta, eu ia lá sintonizar o Tião Carreiro e Pardinho. Se eu quisesse ouvir esporte, eu ia ligar a rádio no esporte para ver o resultado. Inclusive, meu time empatou com muito sofrimento hoje. Né? É o Corinthians, não se preocupe, não. Então eu sintonizo. Pois é, a gente tem que ter algum erro. Né? A gente sintoniza, na verdade, o que a gente quer. Se nós pensarmos muita bobagem, nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade que tem esse tipo de pensamento também. E eles certamente vão se aproveitar disso. Se nós tivermos bons pensamentos, nós vamos nos sintonizar à boa espiritualidade. Quando nós pensamos, nós sabemos que o movimento das células neuronais formam as sinapses, né? São os estalos elétricos dentro do nosso cérebro. Isso é físico, isso não é, né, uma invenção. Nós sabemos que nesse momento esses impulsos elétricos estão gerando um campo magnético ao nosso redor e nós não temos ideia da grandiosidade disso. E os espíritos também pensam, os desencarnados. Eles também pensam. Os campos magnéticos similares se aproximam. Entendem isso? Então, a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. A interferência boa dos bons espíritos não se chama obsessão. Tá? É só espírito de um mau espírito. Quando eu falo mau espírito, não é necessariamente um inimigo. Normalmente a obsessão começa com um aproveitador, um espírito aproveitador. Eu sempre brinco com a história vou voltar com a torta de maçã. Eu vou lá na Damai, olho aquela torta de maçã, falo, vou comer ela inteira. Aí pega aquela torta na mesa e fala assim: isso aqui é só entre eu e você. Não é. Já tem espírito obsessor atrás de mim, come inteira até te passar mal, tudo. Né? Quando eu falo assim, vou fumar um cigarrinho. Que delícia esse cigarrinho. Eu fumei até 94. Eu parei que na UTI em coma eles não deixavam eu fumar. Né? Eu acendo um cigarrinho, primeira tragada mais gostosa. Tem um monte de irmão já querendo participar disso. Isso são coisas banais. Quando eu bebo uma bebida alcoólica, quando eu falo mal de alguém, quando eu ofendo alguém. Nessas horas, a influência dos espíritos é muito maior. Porque eles estão assim, eles estão procurando essas oportunidades. E nesses espíritos desencarnados, existem os muito inteligentes, que querem se aproveitar de nós, tomar conta do nosso pensamento em determinados, e em muitos casos isso acontece, como nós vamos ver. Então nós temos uma influenciação nociva. É praticado somente por espíritos inferiores e decorre sempre, isso é importante dizer, de uma imperfeição moral. O espírito obsessor, como nós falamos ontem, ele sabe bem o que a gente pensa. Aí ele vai bem no nosso ponto fraco. Sabe o calcanhar de Aquiles? Ele vai sempre na nossa pior imperfeição para nos atingir.
E aí tem um clubinho, por exemplo, tem o clubinho dos obsessores que gostam de gente que tem raiva dos outros. Tem o clubinho dos obsessores que gosta de gente que só gosta de falar mal da vida dos outros. Tem o clubinho dos obsessores dos vaidosos. Né? E por aí afora. Sempre com essa sintonia. Quais são as causas da obsessão? Isso está no livro dos médiuns, né? Isso é muito importante. Ó, uma é kármica. Obsessão kármica é aquela seguinte. Eu te matei nessa vida. Na próxima você vai vir atrás de mim, vai me matar, eu vou matar você, e nós vamos ficar karmicamente ligados um com raiva do outro, com ódio do outro. Se a gente lê os livros de André Luiz, nós vamos ver muitos casos de gente que, de mãe e filho, por exemplo, de marido e mulher, que se odiavam muito e agora estão aqui tentando, né, se reunir novamente. Então a obsessão ela pode ser kármica. Jesus já dizia: perdoa o teu irmão enquanto estás a caminho. Como quer nos dizer? Não deixa para depois. Porque se deixar para depois, pode virar essa obsessão kármica. Ela pode ser moral. Moral. Eu tenho determinados defeitos morais e os obsessores vão atrás de mim nessas minhas falhas. E pode ser, segundo o livro dos médiuns, a falta do bem. Sabe aquele cara que acha o seguinte: eu não faço mal para ninguém. Eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Como se isso fosse uma vitória. Né? Eu escrevi uma vez as 14 armadilhas do Espiritismo, e uma delas é essa. Eu não faço mal para ninguém, também não faço bem, mas também não faço mal. Né? Então eu já sou metade santo, se eu não faço mal. E como é que essa obsessão se processa? Como é que esse contato, essa ligação se processa? Primeiro, por sintonia mental, que eu falei. Depois, o envolvimento fluídico, que a mente começa a pensar, cria-se um ambiente magnético e fluídico. E depois, vejam só, por hipnose. Num determinado momento, os espíritos obsessores começam a dizer o que nós temos que fazer. Para quem já trabalhou, eu já trabalhei, eu fui dirigente numa outra casa de trabalhos de desobsessão, em todos os níveis. Brinquei aqui com o Léo, conversei esses dias com um colega, ex-dirigente, se a gente tivesse feito um filme das coisas que nós vimos, esses filmes de vampiro, aí, de monstro, de zumbi, ia ser tudo diversão. Né? O processo de hipnose, que é um processo natural do espiritismo, se vocês estudarem mediunidade, vocês vão ver que, inclusive, os processos mediúnicos são muito hipnose, mas esse processo de hipnose se processa do espírito obsessor para nós. Num determinado momento, em muitos casos, os processos de obsessão viram subjugação. Então as pessoas começam a fazer movimentos que não pensam em fazer. Ela está praticamente toda dominada pela entidade obsessora. Né? E tem muito caso disso. Dr. Bezerra de Menezes tem um livro fantástico chamado A Loucura sobre o Novo Prisma. A Loucura sobre o Novo Prisma, ela nos diz que, como a sede do pensamento está fora do corpo, e nós espíritas acreditamos nisso, a loucura também está. Então, muitos processos de loucura são, na verdade, processos crônicos e profundos de obsessão. Não só por isso, mas a maioria dos hospitais psiquiátricos, hoje, no interior de São Paulo, por exemplo, são espíritas. Como é que é a atuação deles, né? Eles incursionam na mente da vítima. Eles entram dentro da mente da vítima e vão fazer uma varredura, para usar um termo, né, de hoje. Sugerindo pensamentos que visam acentuar preocupações, fobias, tendências numa repetição constante. Isso Bezerra de Menezes fala no livro Dramas da Obsessão. Ou seja, eles entram dentro e ficam assim, ó, faz isso, não faz aquilo. Dá
pancadinha em tal pessoa, né? Então eles ficam nos sugerindo, eles ficam varrendo a nossa mente, procurando os desvios morais. Como nós falamos, existe um grau de intensidade, que começa com uma obsessão simples, que é aquela que eu falei, da torta de morango, que é do cigarrinho, né? Muitos outros casos rotineiros. Passa por um grau de fascinação, quando a gente já não reconhece mais, porque na obsessão simples a gente sabe que está sendo dominado. A gente sabe disso. Passa para a fascinação, onde a gente já perde, a gente já... Estava comentando o caso, né? O cara que se acha muito bom, né? Em qualquer coisa. Eu sou demais, né? Eu estava conversando com o Léo aqui, numa determinada casa, o palestrante chegou, o palestrante espírita chegou, estava um dia de uma chuva fenomenal. E no livro, nas obras da codificação, está escrito lá que o espírita encolhe, ele tem esse problema, né? Quando chove, ele não pode pegar chuva porque ele acaba encolhendo, diminuindo alguns centímetros. Então, era uma casa grande, mas um monte de gente não foi, trânsito, né? Em São Paulo ficou uma loucura, e o palestrante chegou. Ele praticamente não queria dar a palestra, porque tinha pouca gente no salão. Aí o meu colega dirigente falou assim: está fascinadinha a criança. Ficamos assim, né? A criança está fascinada. Então, assim, essa fascinação chega aquela hora em que você perde a noção até do ridículo. Até do ridículo. E depois a subjugação, em que o encarnado já está completamente dominado, inclusive, muitas vezes, até fisicamente. Ele faz movimentos que ele não queria fazer, e por aí afora. A maioria dos casos de chamada loucura estão dentro dos casos de subjugação. Então, como é que funciona, né? Como é que funciona a obsessão? Poxa, de encarnado para encarnado. Será que tem isso? Vocês acham que tem de encarnado para encarnado? Claro que tem. Claro que tem. Ou a gente já não teve um monte de gente sugerindo e nos empurrando para fazer alguma coisa muito errada. Hoje a gente não teve já um monte de gente nos empurrando para um precipício, né? Seja moral ou verdadeiro, né? De desencarnado para desencarnado. Claro que tem. Lá no plano espiritual eles também ficam lá se atacando. Quando alguém trabalha numa sala mediúnica, a gente percebe que determinada entidade, irmão que vem se manifestar, ele está dominado por um outro desencarnado. De encarnado para desencarnado. Olha só, nós aqui podemos obsidiar um encarnado, um desencarnado. Vou dar um exemplo fácil para vocês. Alguém querido nosso que morreu, e a gente chora 25 horas por dia, não sai da frente do túmulo, reza 85 missas por semana, vive o tempo inteiro repetindo o karma. Não posso mais viver assim, não posso mais viver assim, não posso. Isso é obsessão. Isso é obsessão. De desencarnado para encarnado, que acontece muito. Obsessão recíproca. Sabe, dois espíritozinhos de porco assim, um obsediando o outro? Né? E auto-obsessão. É sensacional, né? A Sueli Calda-Chuva fala para a gente que a gente tem um processo de autoeducação. Aí ela fala que a gente tem um processo de auto-perdão. A gente tem que se perdoar. Quando a gente não faz nenhum nem outro, a gente começa a se auto-obsediar. Eu não me auto-eduquei, eu não me perdoo, então eu começo a obsediar. Eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu sou um inútil, eu sou um traste, eu não sirvo para nada. Isso é auto-obsessão. Né? Normalmente os processos de suicídio começam com processos também de auto-obsessão. Quanto tempo dura uma obsessão? Depende de quem é obsediado, da informação que ele tem. Né? Ela pode ser curta, pode ser só a torta de morango. Aí eu passei mal com a torta de morango, não vou mais comer uma torta inteira de morango. Ela pode ser periódica e pode ser permanente. Isso é o principal, né? Quais são as consequências da obsessão?
A gente acha que a obsessão é o seguinte, é meia dúzia só de pessoas. Isso é uma coisa muito normal nas casas espíritas. A gente acha que o obsediado é só aquele cara que está babando, né? Com o cabelo todo de pé, né? Se arrastando no chão. E nós não. Nós não temos obsessão nenhuma. Né? Então a causa principal, as consequências principais dos processos obsessivos são as doenças, os vícios e o suicídio. Quem lê o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, vai perceber muito claramente o que quer dizer isso. Como se sugere suicídios. Né? Não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, atenta à nossa existência. Já dizia Leon Denis no livro Depois da Morte. Cabe à nossa consciência a escolha e a liberdade de ceder ou não às influências espirituais que se exercem sobre nós. Nós escolhemos. Nós podemos escolher que tipo de influência nós vamos ter. Por isso, hoje, quando eu estava preparando esse tema, me veio um outro tema. O outro tema seria prece e evangelho do lar. Alguns já vão dizer, lá vem um tempo de novo falar de evangelho do lar. E eu ia falar da prece sob a ideia da proteção que ela nos causa. E utilizar este mesmo argumento de que o pensamento gera um campo magnético que pode absorver más ideias, más influências, como pode nos proteger delas. E aí eu ia dizer, falar tudo sobre a prece e ia chegar no momento do evangelho no lar. Ia dizer o seguinte, que quando o espírito obsessor quer nos atingir, ele vai na nossa família. Se ele não consegue nos atingir, ele acha alguém na nossa família para atingir. Concorda, Rose? Concorda, dona Iris? Concorda? Outra coisa. Sabe onde os obsessores nos atacam primeiro no organismo? No nosso aparelho digestivo. Porque é lá que eles vão encontrar um campo farto de oportunidades para nos atingir. Então, muitas vezes a gente fala, eu estou bem protegido. Eu estou bem protegido, porque eu faço Pai Nosso todo dia. Estou mesmo. Só por isso. A minha casa está bem protegida. A minha família está bem protegida. Porque é muito simples. Se esses obsessores, principalmente os kármicos, não conseguem me atingir, porque eu faço uma prece, não tem problema, procure alguém da família dele. Deixa comigo. Né? Então, a nossa consciência pode escolher, né, que tipo de influência espiritual nós vamos ter. Para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Né? Quantas pessoas, né, será que entram no ambiente profissional e falam assim, pô Jesus, me abençoa aqui nesse momento do trabalho e as pessoas que estão aqui comigo. Né? Bom, em Atos dos Apóstolos, há um trecho que diz o seguinte, ó, afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo doentes e atormentados de espíritos impuros, e eram todos curados. Percebem a frase? Atormentados de espíritos impuros. Obsediados. Né? E como é que o Espiritismo, a terceira revelação, porque nós já tínhamos os obsessores em todas as épocas da história, o que o Espiritismo veio fazer para auxiliar? Orientar o tratamento. Esclarecer sobre o obsessor e o obsediado.
demonstra a importância da participação do enfermo e utiliza a terapêutica espiritual para a cura da obsessão. O que vocês acham que é a terapêutica espiritual para a cura da obsessão? Como é que começaria isso? Prece. Segundo, passe. Terceiro, leitura edificante. Ler o Evangelho, um trecho todo dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Né? Quarto, tratamento mediúnico. Né? Quinto, participação da família. Num determinado dia de trabalho, nós tínhamos um trabalho mediúnico exclusivo para as crianças. E eu achava que aquilo era tranquilo, porque criança, né? Tranquilo, né? Um dia apareceu um menino de uns 12 ou 13 anos e precisou de 3, do meu tamanho, para segurar. Né? Então, assim, nós temos que saber com quem nós estamos lidando. E sempre lembrar disso. Pode não ser comigo, mas vai ser com alguém. A terapêutica espiritual é essa daí, ó. É a prece, evangelização, passe. Esqueci da água fluidificada. Água fluidificada, todos sabem que é isso ou tem gente que não sabe? Água fluidificada é a água que nós trazemos aqui para casa, ou aquela que está ali, para a gente beber depois, em que a espiritualidade dirigente da casa, os médicos do espaço e os químicos do espaço, vêm ali e transformam a estrutura daquela água, vai ser H2O, sempre. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso não vai mudar. Mas eles vão encher de compostos que serão importantes para nós. Mas isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. E quando a gente fala de ato de fé, é ato de fé mesmo. Não é simplesmente chegar assim. Vou lá tomar uma olhinha naquela água e tomar um passe lá. Não vai fazer. Né? Esse é o famoso passe. O cara fala assim, estou ruim essa semana, chutei o cachorro, briguei com o meu marido, não pude comprar um negócio na loja que eu queria, estou nervoso, meu chefe é o saco, tomar um passe lá então domingo para ver se eu fico mais tranquilo, né? Tudo isso daqui, prece, evangelização, passe, água fluidificada e desobsessão, são atos de fé. Se eu não acreditar nisso, aí é o famoso espiritismo igrejeiro que se referia a Herculano Pires. Mas o centro espírita, a casa espírita, tem todos esses remédios dos processos obsessivos. O tratamento de desobsessão é um trabalho doutrinário e mediúnico que se faz procurando libertar alguém da ação espiritual prejudicial e insistente que esteja sofrendo. Nós não podemos nos enganar. Nós devemos saber, avaliar, analisar em que momento nós ou alguém que nós conhecemos esteja num processo de obsessão bastante complicado. Muitas vezes, e erroneamente, as pessoas confundem processos, por exemplo, depressivos, com processos obsessivos. Eles podem estar os dois juntos. Mas uma coisa é tratamento espiritual, é terapêutica espiritual, outra é terapêutica psicoclínica. E não pode abrir mão de nenhum dos dois. Ou só num ou só no outro. Não tem como. Né? Aí tem a participação, né? A dona Sueli Schubert, ela fala paciente. Tem gente que não gosta desse termo, né? Tem gente que não gosta de chamar o obsediado de paciente. Como se o obsediado também não fosse um doente da alma, né? Tem gente que não gosta desse termo, mas é paciente, sim. Né? Aí ele precisa participar desse processo, ele tem que ter vontade de ir. Né? Ele tem que mudar os pensamentos dele. Você não pode achar, eu vou lá na casa espírita, vou harmonizar meus pensamentos,
Aí fica aqui 1 hora aqui dentro. Oh, que legal, tudo branquinho, é isso que eu precisava. Botou o pé na calçada, já viu o inferno mental de volta. A gente tem que pensar, ato de fé também é pensar que isso é contínuo e é em todo lugar. É na minha casa, no meu trabalho, é dirigindo o carro. Né? E aí, junta-se a isso a reforma íntima. Nós nos reformarmos. Reforma íntima não é receita. Tá? Tem alguns. O Lando Pires dizia também, ele criticava muito a reforma íntima, como as pessoas chegavam em algumas casas de espírito. Para fazer a reforma íntima, nós temos que fazer isso. Reforma íntima é muito mais simples do que isso. Reforma íntima é nos analisarmos e saber quais são os nossos defeitos. Quais são os nossos princípios, que nós sabemos. Não nos enganemos, não vem com essa de dizer, eu estou obsediado, eu nem sabia que eu estava fazendo. Sabe sim. Nós sabemos do que nós somos mais fracos e mais fortes. Reformar-se intimamente é lutar contra as nossas más tendências. Lutar contra as más tendências. Mas é lutar para vencer. Lá naquelas 14 armadilhas, aquela famosa assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu até não sou grande em coisa não, mas já fui muito pior, até que eu estou bom hoje. Isso é armadilha. Vou dizer uma coisa para você. Tem gente bem pior que eu. Até caiu uma coisa aqui. É claro que tem gente pior que você. Então, essa reforma íntima faz parte do processo terapêutico. Isso não é obsessor, não, é que eu não prendi o negócio. Não? Isso. E a dona Sueli, então, fala para a gente de uma autodesobsessão. Quando a gente começa a mudar o pensamento, ter vontade de pensar melhor, de fazer coisas melhores, nos reformarmos, nós nos desobsidiamos a nós mesmos. Na pergunta 467, olha só. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastá-lo ao mal? A gente pode se afastar aquela famosa... vai lá, não tem essas propagandas comerciais que tem um diabinho, né? A gente pode se afastar dessas influências? A resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e aos que pelos seus pensamentos os atraem. Nós chamamos os obsessores. Vocês acham que o obsessor é aquele cara que fica andando na rua assim, opa, é esse aqui. Não é assim que funciona. Nós escolhemos. E aí, na Gênesis se completa. Daí a necessidade de se fortificar a alma e de obsediar e trabalhar no seu próprio melhoramento. Então aí, então eu não gosto muito de receita, mas está no livro dele Curando os Vídeos. Se ele critica a receita, ele também deu uma, né? Combate a obsessão. Primeiro, fazer prece. Mas fazer prece não é aquele negócio de fazer o campeonato mundial de quem reza o Pai Nosso mais rápido. Agora você está dando também. Eu vou completar com uma Ave Maria para dar uma caprichada hoje. Né? Fazer prece é viver a prece, é estar em estado de prece. Eu acho linda e rica a passagem daquela pessoa que lá no fundo do templo dizia: perdão, Deus, eu sou um pecador. Isso é prece. Fazer prece é viver moralmente o teu pensamento. Pode ser uma frase. Me ajuda a combater esta minha má tendência. Perdão pela palavra maldada hoje. Obrigado pela vida que tenho, por tudo que sou, por tudo que tenho. Fazer prece é estar em estado de prece. E não precisa ser, como eu
sempre brinco assim, vamos começar com o dedinho do pé e vamos até o fio do cabelo. Né? Segunda coisa, compreender o que é obsessão. Compreender o que é obsessão. A gente acha que não é só em relação à obsessão, a gente acha, não, isso aí não acontece comigo. A gente tem esse sério problema de achar que comigo isso não vai acontecer. Nós temos que compreender o que é. Terceiro é aceitar os semelhantes. E sabe o que acontece? Quando a gente não aceita o semelhante, também quando a gente não se aceita, aí nós estamos chamando um monte de irmãozinho para, opa, é nesse jogo que eu vou entrar. E aí, joga gasolina na fogueirinha. Esse quarto aqui é muito fácil. Esse é o mais fácil de todos. Vigiar pensamentos, sentimentos e palavras. Aí você é tranquilo. Né? Esse é muito fácil de entender, mas de fazer é difícil. Vigiar pensamentos, sentimentos e palavras. Nós fazemos isso. Ou a gente ainda está naquela ideia de, sim, não, mas eu só pensar não tem problema. Pensar não tem problema sim, porque tem um monte de mãozinha querendo que você pense em bobagem. Essa é muito interessante também, não se considerar vítima. Eu tenho uma má tendência, vou morrer, vou desencarnar com ela, vou ter que voltar mais umas 50 vezes na Terra para combater essa má tendência. Se vitimizar nos processos obsessivos é botar mais gasolina na fervura, na fogueira. Essa é muito interessante, não cultivar a depressão. Eu acho interessante que Herculano nos diz o seguinte, que a depressão está separada do processo de obsessão. Ou seja, a partir do processo obsessivo, eu parto para um processo depressivo. Uma não é causadora da outra. Mas, na verdade, a gente começa a trabalhar com as duas juntas. Então, não cultivar a depressão. Sétimo, ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus. Isso a receitinha, não é receitinha inócua, porque quando a gente lê o Evangelho de Jesus, uma outra obra da codificação, um bom livro, só tem gente do bem do nosso lado lendo junto com a gente. Só por isso. Não é porque aquela palavra é mágica e cada letrinha que eu for pronunciando vai sair um duende mágico e jogando estrelinha ao nosso redor. Mas é porque nós vamos trazer para junto de nós pessoas afins. A obsessão não começa com pessoas afins. A proteção espiritual também. Quando eu leio alguma coisa rica, vem um monte de irmãozinho nos inspirar, ler junto com a gente. Né? E oitavo, estudar a doutrina espírita. Eu particularmente acho assim, que é uma perda de tempo nossa se a gente entrar numa casa espírita e não tiver curiosidade de saber mais o que é aquilo ali que nós estamos entrando. Não é possível que a gente trate o espiritismo como mais uma oportunidade religiosa para qualquer coisa. Não há doutrina de cunho religioso que dê tanta oportunidade de estudo como o espiritismo. Eu posso com qualquer um. Não há doutrina que não dê tanta oportunidade de se fazer o crescimento do conhecimento em todas as áreas. Não apenas na doutrina espírita, mas na filosofia, na ciência, na astronomia, na sociologia, em todos os campos do conhecimento. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos entrar numa casa espírita simplesmente assim, vou lá. A oportunidade que o Espiritismo nos dá de conhecer mais e nos conhecer mais
é imensurável. Bom, tem dificuldade para curar a obsessão. Uma é o seguinte: está mal, o obsessor daquele grandão, sabe? Aqueles de bando mesmo, chefão, e achar que ele vai um dia no centro, toma um passe e já estou curado. Levante e anda, né? Como dizia Jesus. E tem que ter continuidade. Eu só vi uma vez no centro das casas espíritas que tem trabalho de desobsessão, às vezes precisa ir 1, 2, 3, 4, 10, 15. Né? Vocês acham que o espírito obsessor é tão bobinho assim? Fala lá, pense em Jesus. O cara, sim senhor, pode deixar, já estou pensando a partir de agora. Né? Outra indiferença ao esforço próprio. E outra necessidade de mudança interior. Se a gente tentar se mudar, o campo propício para o nosso irmão, o obsessor, continua ali. Né? Não são poucos aqueles que logo que melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso, como diz Manuel Filomeno de Miranda no livro Painéis de Obsessão. Tem que a família participar. Se nós conhecermos alguém na nossa família em que sabemos que está num processo obsessivo, nós temos que participar disso. Nós cansamos de ver aqui na casa, em outras casas, eu queria trazer meu irmão, meu filho, minha mãe, sei lá, mas ela não quer vir. Seja você o primeiro vetor do tratamento dessa pessoa. Procure os dirigentes da casa e converse sobre passes à distância. Procure os dirigentes da casa e converse sobre os trabalhos de desobsessão que são feitos. Mas a família deve participar. Se houver resistência, o caso vai se complicar, o obsediado vai sofrer muito mais e o problema vai ser adiado. E uma reflexão de Emmanuel. É natural que esperes auxílio, mas é necessário que te auxilies. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles, a benefício nosso. Prevenir a obsessão é entender mais qual é o sentido da vida. E o Espiritismo nos dá essa chance de entender mais qual é o sentido da vida. Nós temos que evoluir. Evoluir é crescer, se elevar e se desenvolver. As várias existências terrenas têm por fim a superação das nossas imperfeições. Nós iremos e voltaremos para se melhorar, para nos educar, para aprender. E não enxerga, tem muita gente que tem o pensamento errôneo. O Espiritismo ensina a gente que é bom sofrer, que a gente tem que sofrer mesmo. Mas não. Quem falou isso para você está errado. O Espiritismo nos ensina qual é o processo educacional da dor. Nos ensina que a dor é um processo educativo. E que, por incrível que pareça, na maioria das vezes nós escolhemos. Lá no plano espiritual. Às vezes a gente reclama um monte, né? Eu sou assim, minha família é difícil, passar. Aí nós esquecemos, nós escolhemos tudo isso às vezes. Né? Predisposição para a obsessão, débito de vida passada. Perdoa o teu irmão enquanto está a caminho. Não deixa para depois. Aí o cara vem te puxar o dedão na beira da cama depois. Brincadeira é isso, né? Mais imperfeições morais, junta com isso a receita do bolo da obsessão feita. Né? Então, a obsessão é a ação persistente do mau espírito. Né? É sempre o resultado de uma imperfeição moral. Sempre. O cara que é uma boa pessoa, o cara que é ele está muito menos sujeito aos processos obsessivos. Então, assim, as portinhas nossas que a gente abre, né? Para o processamento, para o processo obsessivo. Ali, olha quanta portinha. Revolta. Mas não tem isso, né? Ideia negativa. Isso não acontece. Também não acontece. Depressão, ódio, desânimo, ciúme, tristeza, calúnia, orgulho, pessimismo, impaciência, medo, avareza, ociosidade, irritação, egoísmo, maledicência, desregramentos sexuais,
vícios, fumo, álcool, droga, e por aí vai. Olha quanta portinha aberta para o obsessor. Eu sou um cara muito fofoqueiro, só que eles têm aquela língua, sabe, de trapo mesmo. Vai ter um monte de irmãozinho parecido comigo do meu lado, quando eu abri a minha revista de fofoca, né? Se eu sou um cara que gosta muito de frequentar as casinhas de luz vermelha que tem na estrada, assim, né? Gosto muito de frequentar esses lugares. Tem um monte de irmão na mesma sintonia que vai estar junto comigo. Se eu tenho ideia negativa, se eu sou um pessimista, e como a gente conhece gente pessimista? Como tem gente pessimista? Eu estava lendo um material muito interessante sobre o mundo de hoje, que um dia talvez eu transforme, se eu tiver coragem, numa palestra. Né? Mas é um material falando sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Então, sobre o Estado Islâmico, sobre esse problema da migração lá na Europa agora, sobre a violência, enfim, uma série de coisas. Né? E aí, ele faz uma ligação com o seguinte, lembra da frase do Sermão da Montanha, dizendo, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. A gente esquece que o nosso planeta um dia vai mudar de grau, né? Nós somos um planeta de provas e expiações e iremos para um planeta de regeneração. Aliás, a Terra se transformará no planeta de regeneração. Então, os mansos, que são os bons, são os que ficarão aqui, herdarão a Terra. Então, Jesus já nos avisou disso. Né? Os que não são, vão ficar em outros planetas, em outros lugares mais primitivos. É muito interessante essa... A gente tem que ter disciplina de emoções e pensamentos. Tem que se reformar, praticar o bem, fazer a prece e ter fé. Torna-se necessário destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Prece fervorosa e esforços para melhorar-se. E a prática do bem e fé em Deus. Principalmente descobrir muito mais dentro de nós a força do pensamento. A ação do pensamento, positiva e negativa. Positiva e negativa. Aquela frase que coloca aqui do Nassau de Schubert, dize-me com quem andas e te direi quem és, serve para os nossos amigos obsessores. Dize-me quem és e eu te direi quem é teu obsessor. Não pode ser assim a frase? Dize-me o que pensas e eu te direi o que o teu obsessor pensa também. Né? Mudar a ideia do mau procedimento para o bom procedimento. E esse aqui, para encerrar, é perdoar. Perdoar-se, perdoar o outro. Trabalhar o conceito de perdão. Que é uma coisa bastante difícil. Né? A maldade não é um estado permanente, decorre de imperfeição temporária. E nós, um dia, seremos perfeitos. O perdão liberta, o ódio escraviza, algemando a criatura ao sofrimento. E a maior lição de Jesus: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Até os nossos obsessores nós temos que amar. É isso, pessoal. Eu queria falar sobre esse processo tão natural, tão comum no nosso dia a dia e que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas. Que nós possamos sempre ter uma corrente de pensamento positivo, pensando em Jesus, ligado à espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda, aos espíritos protetores, aqueles que nos darão a sustentação, o bom pensamento, a boa ação e a boa palavra.